resolvi fazer uma fonte para o meu jardim. Comecei untando esses pratinhos de vasos de planta com gordura, tá? Por quê? Porque eu vou fazer esse projeto com cimento e fica mais fácil para soltar. Então, peguei 3 pratinhos, cada um de uma medida diferente, e passei óleo, tá? Para isso, pode usar óleo sujo, porque é apenas para que o trabalho não fica colado, né? Separei esses pratinhos já passados com gordura e fui fazer a massa com isopor. Para esse trabalho, usei 2 medidas de isopor para uma de cimento. Então, resolvi fazer 2 medidas usando uma vasilha de sorvete, coloquei 4 medidas de isopor e 2 medidas de cimento para poder fazer essa massa, para fazer esses pratinhos, começando o projeto pelos pratos. Vou misturar bem o cimento com o isopor, fazendo um tipo de farofa de cimento com o isopor. E após misturar bem, lembrando que o isopor não absorve, então a quantia de água que usa para isso é muito pouca. Tem que usar a água aos pouquinhos para poder chegar no ponto dessa massa, né? Então vai ficar uma massa assim, tipo uma farofa mesmo. Então vou colocando a massa nos pratinhos, vou ajustando com a colher. Lembrando que esse cimento eu estou usando do restante do fogão caipira que eu fiz. Foi cimento que sobrou. Para quem não viu esse vídeo, já deixei o link aqui para que você possa olhar esse fogão caipira que eu fiz gastando apenas R$ 20. Cortei vários pedacinhos de arame para colocar nesses pratos, para que eu amarre na coluna que vai suportar esses pratos, fazendo essa fonte. Então, vou colocar essa massa de cimento, né, nesses 3 pratos que já foi lubrificado com manteiga, com óleo, seja lá aquilo que você tiver. Detergente também dá certo, gente. Então, aqui já está o primeiro prato pronto. Coloquei os araminhos que eu vou usar para amarrar na outra parte, né? E ficou esse buraco no meio para encaixar na coluna que vou fazer para esse projeto. Acertei bem esse prato. Lembrando, gente, que quando vocês for trabalhar com cimento, usa luva para que as mãos não roam. Tirei umas beiradinhas, que é onde essa água vai escoar depois, derramando nesses pratos. Então, tiro com a colher mesmo, essas partezinhas, fazendo uma espécie de biquinha. Os 3 pratos prontos. Eu fiz uma gominha, apenas com cimento e água, e vou passar para que isso fique lisinho, tampando as imperfeições do isopor. Acertando tudo direitinho. Pode-se usar também um pincel, porém, é ideal que esse projeto já esteja um pouquinho seco, tá? Ou quase seco, ou seco totalmente, porque fica melhor para a gente trabalhar. Então, passa gominha de cimento nesses pratos todos. E no outro dia já desenformei. Usei uma vasilha de iogurte, fazendo uma coluna e colocando um ferrinho dentro. Para que esse ferro? O caninho vai passar por dentro desse ferro, né? E até em cima, e a água vai sair por cima dessa fonte. Então, cortei 3 pedaços de um cabo de rodo, para que todos os 3 do mesmo tamanho, para que fique bem nivelado. Já fiz essa primeira parte usando uma garrafa de iogurte, fazendo essa coluna, e coloquei os araminhos também por cima. Aqui eu vou torcer esses araminhos, né? Corta eles ou deita eles com alicate. E aqui, para essa partezinha, eu vou fazer uma massa de cimento mesmo. Untei essa bacia, que foi a que eu usei para fazer a massa de cimento, porque eu vou colocar esse projeto aqui em cima, né? Para que fique
um pouquinho mais estável, né? Então, coloco o projeto dentro dessa bacia untada, vou fazer uma massa de cimento e colocar fazendo o pé nessa parte de baixo. Lembrando que o caninho, esse cano de ferro que eu usei dentro também é que sobrou daquela barraca que eu fiz o projeto do fogão caipira. E coloquei uma bolinha de isopor por baixo do cano para que não entrasse massa de cimento nela, né? Porque depois vou passar a mangueirinha aí por dentro para que essa fonte funcione. Coloquei os pedacinhos de cabo de rodo, ele é apenas para dar sustentação, para que isso não fique torto. Então, não tem nada ele apodrecer depois com o tempo, porque isso é apenas para dar sustentação. Tudo organizado, agora é hora de fazer a massa, né? E vou colocar nessa partezinha de baixo, firmando, eu vou colocar massa de cimento mesmo, cimento e areia. Aí eu não vou usar isopor. E nessa parte de baixo da bacia também, aonde eu coloquei, também vou usar cimento. Cimento e areia, não vai ser a massa de isopor. Por que eu fiz esse projeto com isopor e cimento? Para que fica mais leve, porque essa fonte, ela vai ser uma fonte portátil, digamos assim, né? Eu vou tirar ela e colocar ela quando eu quiser. Então, se eu fizesse ela toda de cimento, seria um material muito pesado. Por isso, eu optei por usar o isopor. Dá certo fazer com cimento e areia? Sim, porém ia ficar um projeto um tanto pesado. Então, coloquei a massa de cimento aí, firmando esse prato no que vai ser a próxima coluna, né? Coloquei algum pouquinho de massa e também para tampar aquele buraco entre essa coluna e a coluna de baixo que já foi colocado o ferrinho. Vou usar um outro pedaço de barraca para firmar essa massa de cimento para que não fique cheia de buracos. Nessa hora de colocar a massa, eu tampo o caninho de ferro, né? Para que não entre massa nesse caninho, que depois possa atrapalhar a minha mangueirinha para sair por dentro. Agora eu vou colocar a massa embaixo, fazendo tipo um pé, né? Para que eu encaixe isso depois no meu laguinho. Coloco massa, ajeito tudinho. E é ideal que deixe isso secar bastante. Mais para frente vocês vão ver que eu não tive essa paciência de esperar secar bastante e ele acabou quebrando. Não atrapalhou porque, como a minha ideia é viva a vida criativa, a gente vai usando a criatividade. Aqui já uma massa de isopor, né? Vou fazendo essa coluna que vai ser do próximo prato. Entre uma coluna e a outra, gente, eu esperei 24 horas, que era o tempo de secar, de curar certinho para poder fazer a próxima fase. Então, encho novamente essa garrafa de iogurte, fazendo uma coluna, usando um outro pedaço de barraca, né? Esse pedaço de barraca também eu vou colocar depois dentro desse caninho, e esse cano é somente para passar o caninho que vai jogar água lá para cima dessa fonte. Então, eu encho novamente essa parte de cimento e coloco os araminhos aí para poder amarrar com o próximo prato que já foi feito, por aqueles pratos feitos anteriormente, que foram 3 pratos. Coloco os araminhos, né, para poder amarrar na próxima fase, que vai ser essa fonte, e deixar secar totalmente. Aqui onde eu tentei arrancar e foi quebrado, né? Mas eu
tive uma outra ideia e o projeto vai dar certo. Coloquei o segundo prato, né, da fonte, coloquei o terceiro prato e agora é hora de arrancar aquele ferrinho menor que eu coloquei aí por dentro. Já tinha feito previamente um tupperware daqueles de massa de tomate, né, e firmei aí por cima também com cimento, que a água vai subir aí por dentro, né, cuspindo em toda a volta. Aqui, a parte quebrada, já o caninho passado deitado. Agora eu faço em uma sacolinha plástica, coloco algumas pedras e cimento e vou colocar essa parte por cima. Vou colocar essa parte por cima e a parte que quebrou, tipo que vou soldar, né? Onde estava aquele pedaço de rodo, eu passei a mangueirinha aí por dentro. Mangueirinha já colocada, né? Então, vamos soldar essa parte aí com massa de cimento, vou colocando pedras, ajustando tudo, porque não é porque quebrou que a gente vai jogar o projeto fora, então vamos adaptar. Então, fiz a adaptação, coloquei massa de cimento e vou passar massa em volta aí todinho, fechando, para poder colocar essa fonte no laguinho. Então, fui passando massa, fui alisando com a colher. Usei também a desempenadeira de bolo, já que a gente não tem desempenadeira de cimento, vamos usar aquilo que a gente tem em casa, né? Passei novamente uma gominha por cima, fazendo alguns montinhos, simulando algumas pedras aí por cima. E vai, gominha de cimento e montinhos de massa. E agora eu tive paciência. Deixei que essa fonte secasse por uma semana, com medo que ela quebrasse, né? Não quis acelerar o processo, porque já como tinha dado ruim, eu tive que adaptar, então deixei que secasse direitinho, passei goma em toda os pratinhos, deixando um pouco mais lisinho, enfeitei com algumas pedrinhas. Passei goma também na coluna que subia. Para isso eu usei um pincelzinho para passar essa goma para que entrasse nos lugares mais difíceis. E aqui o projeto final secando, né? E bora colocar na água, né? Tirei essa colinha, tá vendo como ficou leve? Dá para mim carregar apenas essa parte de baixo é cimento puro. Então, vamos colocar no laguinho e vamos testar. Ficou um pouquinho torta, mas a gente vai colocando algumas pedrinhas, vai calçando. Fiz um pratinho estilo de flor também, para que eu pudesse colocar um vasinho de planta por cima. Liguei a mangueirinha na bombinha. Vamos ligar na tomada. E vamos ver o resultado, gente. Me diz aí nos comentários o que você achou dessa fonte que eu fiz totalmente artesanal. Dá até para ouvir o barulhinho da água descendo. Coloquei um vasinho de planta por cima para que ficasse um pouquinho mais bonitinho. Eu já sou conhecida no meu setor como a mulher Tem das que parar plantas. de cá também. Porque eu amo plantas, todo mundo admira as coisas que eu invento. Esse laguinho também foi eu que fiz, a fonte também foi eu que fiz. Tenho vários vasos de cimento. Diz aí o que você achou. Cada um tem seu tipo de terapia. E aí um vasinho com um cactus por cima e a minha fonte funcionando.